Esse é o Sublinha Comigo, um clube de leitura séria de fé reformada e vida real. Episódio 6 do livro Isto é Filtro Solar. A ignorância deliberada não é humildade. Ele fala da busca da beleza como arte. Aí ele traz, comentei aqui na aula passada, gente, compra esse livro aqui é muito importante. Ele fala da Nancy Pearcey, que escreveu esse livro, Verdade Absoluta. A descrição dele é Libertando o Cristianismo de seu cativeiro cultural. E aí ele fala que a Nancy Pearcey fala que os artistas são o barômetro da sociedade. O que é o barômetro? Aquele que mede a temperatura, aquilo que mede se vai chover, se não vai chover. Os artistas são o barômetro. E a gente estuda muito sobre isso, nós estamos estudando muito sobre isso, agora que eu estou lendo o Carl Trueman, que fala sobre a ascensão e o triunfo do self moderno. Na Ascensão e o Triunfo, ascensão, ele ascendeu e ele triunfou. O self moderno, ou seja, o nosso individualismo. Ele triunfou. O homem psicológico, o homem que se entende como um ser totalmente psicológico, o homem que quer ser agradado, o homem que é o centro de todas as coisas. É tudo do jeito que eu acredito, é do jeito que eu sinto. Se eu sinto que eu sou assim, então eu sou assim. Se eu sinto que eu sou um passarinho, eu sou um passarinho. Então, isso aqui foi a ascensão e o triunfo do self moderno. E aí, quando a gente está estudando o que ele fala, é como que o pensamento individual, da transgressão, da liberdade, lá do final do século XIX, se transformou nessa ascensão. Aí uma das explicações que a gente falou foi essa frase da Nancy Pearcey. Os artistas são o barômetro da sociedade. Por quê? Porque os artistas, eles traduzem aquilo que a academia pensou. Então, a academia começa com o pensamento, penso, logo existo. Vocês sabem quem falou isso? Descartes falou, penso, logo existo. A partir do momento que ele fala, penso, logo existo, a existência dele parte do pressuposto de um raciocínio racional. Isso vai descendo, atravessando os séculos, entrando na academia, e lá na academia se junta a um pensamento que a ciência vai ser a resposta de tudo, a ciência colapsa, porque vem a Primeira e a Segunda Guerra, há uma desesperança completa, e aí surge um movimento chamado existencialismo, que foi muito capitaneado por uma pessoa chamado Jean-Paul Sartre, que ele até é um dos autores que o Emílio cita aqui. E o existencialismo, ele vem tentando dar sentido para as coisas. E aí a Nancy Pearcey fala, quando o sentido não é recebido, ele precisa ser fabricado. Aí qual que seria o sentido? Não, a liberdade completa. Liberdade completa, eu faço o que eu quero, eu sou quem eu quero, a liberdade absoluta e completa. Então, essas coisas, elas vão sendo construídas no decorrer da história. Existe um fio que nos trouxe até aqui, até esse momento de ascensão, de todo mundo achar que o que cada um pensa é o mais importante e é o verdadeiro. A verdade agora está naquilo que eu acredito que é verdade. Então, ele fala sobre isso e eu falo um pouco, né, ele traz que o existencialismo é um retrato de uma geração que perdeu o céu e tentou sustentar o peso desse significado sozinha. Isso está na página 100. Vamos dar uma olhada. Quem trouxe o existencialismo não fui eu, gente. Eu juro para vocês, quem trouxe o existencialismo foi ele. Ele que trouxe o Sartre, ele que trouxe o Karl Jasper. Da busca insatisfatória de conhecimento, ele se voltou para a busca de autorrealização na diversão e em fazer coisas que lhe justificassem a existência. Ele traz uma explicação na página 98, e aí quando ele traz o Karl Jaspers foi um psiquiatra judeu, ele foi perseguido na Segunda Guerra. Ele era muito amigo da Hannah Arendt, aquela filósofa que escreveu sobre a banalidade do mal. Ele era muito amigo de um filósofo considerado muito importante na filosofia. Foi uma pessoa que trouxe uma virada de chave na filosofia em relação a esse pensamento do ser, que foi o Martin Heidegger. Ele era muito amigo do Heidegger, muito amigo da Hannah. Era um grupo, né, de estudantes da Escola de Filosofia Alemã, que é uma escola de filosofia muito famosa. E os Jaspers vêm fazer parte, como filósofo existencial, de desenvolvimento desse conceito de situações limites, de reflexão sobre transcendência, liberdade, responsabilidade, naquele contexto de guerra e pós-guerra que eles viveram. Então, nesse capítulo, ele apresenta para nós a Nancy Pearcey, que é uma teóloga que eu recomendo a gente colocar aí como uma pessoa que nós queremos ler em algum momento. O livro dela, ela tem um livro também sobre essa questão do corpo da pessoa, então ela aborda esses assuntos delicados, com muita profundidade, com muita consistência. Ele traz o Makoto Fujimura, que é um artista que tem livros em português. O Makoto Fujimura está no Instagram, quem
gosta de Instagram, sigam o Makoto Fujimura. Ele é um ensaísta cristão ligado ao movimento Culture Care. Ele congrega ainda, mas o pastor não é mais o que era, mas ele era ovelha do Timothy Keller, lá na igreja de Manhattan. Então, se a gente gosta de consumir pessoas que produzem cultura contemporânea com um olhar e uma perspectiva de eternidade cristão, Makoto Fujimura é uma pessoa que vale a pena. Ele trouxe o Douglas Wilson, que é um pastor reformado norte-americano, né, que trata muito dessa questão dos debates culturais. Trouxe o Colin Dures, que fez uma biografia lindíssima da amizade do C.S. Lewis com Tolkien, que é uma biografia linda, que fala um pouco mais detalhadamente da amizade dos dois. Trouxe o James Smith, que nós lemos no mês passado, só que aqui ele faz muita menção ao livro do James Smith, que fala sobre Andar com Agostinho, que é um livro dele. Eu até sugeri esse livro no final de semana e salvei a capa dele aqui, que eu falei, assim que eu conseguir. A gente tem uma brincadeira, né, na minha aula, que a gente fala que as leituras estão sempre atrasadas. Chama Na Estrada com Agostinho, uma espiritualidade do mundo real para corações inquietos. Olha que lindo o nome desse livro, gente. Aí ele menciona muito esse livro, ele fala muito desse livro durante a leitura. A Tish Warren, que eu já falei com vocês sobre ela, do Liturgia do Ordinário. Aí ele nos apresenta o Karl Jaffes, ele nos menciona o Jean-Paul Sartre, que é esse filósofo existencialista, que foi um defensor do ateísmo ontológico, da liberdade radical. Ele fala do Steve Dewitt, que é um pastor reformado norte-americano, e traz uma frase do Dewitt nesse capítulo, e ele fala do David Bentley, que também é um teólogo ortodoxo, que eu achei muito interessante porque uma das formas de produção do Bentley é a concepção clássica de Deus como ser absoluto, beleza e bem, dialogando com a cultura. Eu gosto dessas coisas que dialogam com a cultura. Eu sinto que eu tenho esse encargo no coração de pegar essas coisas, tentar torná-las mais palatáveis para poder dialogar com as pessoas que estão tentando ter um pouco mais de repertório para poder enfrentar o triunfo e ascensão do self no mundo e na própria vida. Bom, esse foi o capítulo 3. No capítulo 4, ele trata do assunto ruim, desagradável, do assunto que o nosso escritor Ariano Suassuna fala que é o mal de todos os homens, né? Que é o fim de todo mundo, que é para onde todo mundo vai, que ele fala sobre a morte. Por que é importante nós falarmos sobre isso? É preciso que nós tenhamos entendimento da finitude do nosso tempo aqui. A falta de reflexão a respeito desse assunto, ela não é sábia. Não há sabedoria em não refletir a respeito disso. Não é uma questão de ansiar, é uma questão de refletir. Então, aí ele nos estimula a andar como se nós estivéssemos andando em um local com luz, e não em um local escuro. Então, nós não temos aqueles medos de pessoas que não sabem aonde estão situadas, de não vamos falar sobre a morte, porque ela pode chegar, ela pode se sentir atraída pela nossa fala. Nós não temos isso. Nós sabemos em quem nós temos crido. Mais na frente, ele vai falar sobre os nossos dias estarem contados diante de Deus. Isso está na palavra. Os nossos dias estão contados diante de Deus. A gente precisa confiar e entender. Por isso que eu preciso entender quem Deus é. Quem é o Senhor? Eu posso confiar no caráter dele, eu posso confiar na bondade dele, eu posso confiar em quem ele é. E se eu posso confiar na bondade dele, se eu acredito que ele fez uma obra milagrosa, que foi a minha salvação, eu também posso confiar que quando ele fala que meus dias estão contados, eu não preciso me preocupar de que eles serão nem abreviados e nem expandidos porque eu fiz alguma coisa ou porque eu deixei de fazer. Ele fala isso lá no Salmo 139. E o autor fala para a gente investigar o mundo para não ficarmos nas respostas rasas, para nos aprofundar, para tratar da nossa própria vida, pensando nas coisas. E ele diz uma frase muito interessante na página 119 que eu transcrevi, mas eu vou abrir aqui de qualquer forma. Ele fala assim: não é sábio fingir que a vida é sem fim, não vai fazer favor para nós. Fingir que a vida é sem fim. Então, para nós que sabemos, porque para todos nós a vida tem uma finitude, não é sábio fingir e viver como se isso não acontecesse. Então, desse capítulo eu tirei 2 apontamentos: que a sabedoria bíblica não é acúmulo de informação, é orientação da vida à luz da verdade. A ignorância deliberada não é humildade, é recusa moral de enxergar. Durante o Antigo Testamento e no Novo, nós aprendemos através de cartas. Para ler cartas eu preciso ler, para entender as cartas eu preciso saber me situar. O Antigo Testamento ensina
leia, reflita, medite nessas palavras, escreva essas palavras. Lá nos últimos dias de Paulo, Paulo está conversando com Timóteo. Paulo vira para Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo vira para Timóteo e fala assim: vem ter comigo, depressa, traz a capa e traz também os livros. Paulo está morrendo. E o pedido dele para Timóteo é para ele levar a capa, que estava frio, e para ele levar os livros. Então, assim, não há justificativa para nós amarmos a ignorância. A gente pode não ter oportunidade, porque às vezes adquirir livro é caro, às vezes adquirir aula é caro, mas amar a ignorância, não, eu não quero aprender, não me interessa aprender, não me interessa, não. A gente tem que reservar um espaço no nosso coração, no nosso dia, para poder aprender. Tem tanta gente que gastou uma vida para escrever coisas para ficarem para nós. Tanta gente que se desgastou, que utilizou assim recursos que não podia para poder deixar para nós as suas cartas, como Paulo deixou as cartas dele, para deixar seus estudos, as suas conclusões. Então, cumpre a nós também viver com esse entendimento. E quem evita a profundidade vive anestesiado. Examinar a realidade com seriedade é um dever espiritual para nós. Porque a finitude, elas não desaparecem com a nossa negação. A negação, ela não é saudável. Ela não muda as circunstâncias.